muito, e falamos muito, e citamos, e até cantamos. Deuteronômio 28, especificamente o versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja. Nós cantamos, e nós nos apegamos muito ao Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, e vamos até o versículo de número 14, e vamos pregando, porque essa primeira parte, irmão, só fala das bênçãos. O nosso Deus é um Deus que nos chamou, o nosso Deus é um Deus que nos salvou. E por que Ele nos salvou? Porque nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos, e a palavra de Deus vem afirmando isso lá no Novo Testamento. Quando nós entendemos e lemos que nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos em nossos delitos e nossas ofensas. Mas essa palavra já veio ser escrita milhares de anos depois de Deuteronômio 28. Vamos ler? Vamos. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Vamos ver quanta coisa boa tem aqui, gente. As bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. Verso 1 a seguir, nós vamos até o 14, diz assim: E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres à tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar em bens, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a seus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas essas palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servirdes. Ei, irmão, é só bênção, é só bênção. Alamanto quebadai camai. É só bênção. Deus tem, irmãos, Deus tem um projeto de vitória, Deus tem um projeto de, sabe, irmão, de conquista para mim e para você. Nós, às vezes, não entendemos o porquê que algumas coisas não dão certo. O porquê que, em alguns momentos da nossa vida, existem situações que não saem do jeito que a gente pensa, Camila. Não sai do jeito que a gente sonha, não sai do jeito que a gente deseja. Hoje pela manhã o missionário João falou uma coisa interessante. Todas as montadoras, todas as empresas, seja de eletrodoméstico, eletroeletrônico, tem um manual. Existe um manual que te ensina como funcionam as coisas. Uma vez uma irmã que gostava muito de ligar o som dela, sabe, principalmente dia de sábado, que está o pessoal mais em casa, né? E ela fazendo faxina, e o som ligado na maior altura, faz chover, Senhor Jesus, abre as comportas do céu, e barulho que incomodava os vizinhos. Aí um dia Deus deu para ela uma bênção, ela comprou um som mais potente.
Ê, maravilha! Ela comprou aquele som potente e tal, e naquela emoção, naquela empolgação, Vandira, ela ligou o som e tome, faz chover, e daí a pouco, saiu fumaça para tudo que é lado. Mas não era para chover? Deu fogo. Aí ela agora, e agora o que aconteceu? Satanás está com raiva. O inimigo se levantou contra mim. Não era não, irmão. É que antes dela ligar, ela não viu o manual, não observou a chavinha, né? E estava na voltagem errada. Às vezes nós estamos, sabe, irmãos, alegres, nós estamos empolgados, nós estamos na bênção, nós achamos que está tudo bem, mas a gente esquece de consultar o manual do fabricante. Está aqui o manual do fabricante, o manual que traz uma vida vitoriosa para mim e para você, para todas as famílias. É aqui. A Bíblia ela não tem que ser atualizada. A Bíblia ela não é atrasada. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é eterna. Ela é verdadeira. E nós encontramos, irmãos, e muitas das vezes você precisa entender que o manual tem os pontos positivos e os pontos negativos. Quando você pega qualquer coisa que você tenha, seja um carro, seja um eletrodoméstico, seja um aparelho celular, como esse meu está aqui, está com 6 anos e meio, já está pedindo para aposentar, de vez em quando ele faz uns negócios aqui. Se eu pegar e começar a colocar peça velha nele, peça usada, o que vai acontecer? Vai funcionar do mesmo jeito? Se eu começar a colocar peça genérica nele, vai funcionar do mesmo jeito? Então, o manual dele diz que não adianta colocar peças obsoletas nele. Tem que ser o original. Da mesma forma, esse manual aqui, gente, ele fala que o Senhor mandará que a bênção esteja contigo, mas se você observar, existe uma condicional para isso, e acontecerá que se ouvirdes e obedecerdes aos mandamentos do Senhor. Se ouvirmos e obedecermos, então o que acontece? Acontece o que a palavra de Deus diz: as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Irmãos, é maravilhoso, mas nós precisamos entender, mas e se eu não ouvir? E se eu não obedecer? Ora, irmãos, do mesmo passo, ao passo que ouvir e obedecer gera bênção, não ouvir ou ignorar, irmãos, o que o Senhor diz, gera em nosso caminho, em nossa vida, maldições. É verdade ou não é? Misericórdia, pastor, misericórdia não, está aqui, está escrito. É o manual. Por isso que o manual, a palavra de Deus tem que ser consultado. Nós temos que andar segundo o que diz a palavra. Eu preciso estar debaixo dessa palavra. E agora, irmãos, eu não me lembro, irmãos, sinceramente, de ter alguma vez lido esse outro lado de Deuteronômio 28. Eu vou ler agora. E o couro vai comer. Porque a verdade tem que ser falada. Porque a gente quer só que o Senhor... Eu quero que a bênção esteja comigo, nos meus celeiros, em tudo que eu puser a minha mão. Eu quero. Quem quer aí, fala amém. Nós queremos, nós não somos bobos, mas nós precisamos entender que se não ouvirmos, se não andarmos segundo o que diz essa palavra, irmãos, a partir do versículo 15, aí vem, o título diz aqui, castigos por desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, olha, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti e te alcançarão. Virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Diga misericórdia. Então obedece. E ele vai dizendo aqui, misericórdia. Maldito serás tu na cidade e maldito serás tu no campo. Mas do outro lado fala que eu serei bendito na cidade e no campo. E ele continua, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito serás ao sair. Quer que leia mais? Porque o couro vai comendo forte aqui. A irmã ali foi sincera, não quero ouvir não, pastor.
A gente não quer ouvir. Mas a verdade é que é bom ouvir. É bom a gente saber. Porque não é só o Senhor, meu pastor, e nada me faltará, não. Tem também, tem o vale da sombra e da morte. Tem o vale da sombra e da morte. Mas, ainda que eu ande, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande lá, ainda que eu passe por lá, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É conhecer o manual. Vou deixar isso aqui de dever de casa para vocês. Leia Deuteronômio 28, mas lê tudo. Não fica só até o 14, não. Leia o restante. Irmãos, a palavra de Deus diz, e o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não é por falta de jejum, não é por falta de oração. Tem irmão que nem anda direito, porque você olha para ele e já está assim. É um negócio que eu fico olhando Jesus, eu olho, ai, será que dá choque? Mas quando você vai ver se tem fundamento, se tem manual no coração, no entendimento, não tem. Então, nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos andar segundo a palavra, debaixo da palavra, e Deus, irmãos, a preocupação, o amor de Deus por nós, ele é tão grande, que ele fala das bênçãos, ele fala das maldições no capítulo 28, quando você vai lá no capítulo 29, Deus renova a sua aliança, Deus faz um novo pacto com o povo de Israel, e sabe por que Deus fala das bênçãos, fala das maldições e renova a aliança? E daí a pouco Deus vai lá e renova de novo? Porque nós, seres humanos, nós somos rebeldes, a nossa natureza é pecaminosa. Tem alguém bom aí? Tem alguém bonzinho? Um dia desse eu perguntei, se o irmão levantou a mão, vai, então voa que eu quero ver. Não voa, irmão. Todos nós, irmãos, e aí é onde a gente vê o amor de Deus, é onde a gente vê a graça de Deus. A palavra de Deus, ela fala, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar meu auxiliar, senão não dou conta. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 6, e os versos 14 e 15, e ainda ontem, antes do jantar, nós visitávamos uma família, e a mulher foi muito sincera, ela disse, olha, eu tenho sérios problemas, sabe, em uma área da minha vida, e eu não consigo liberar perdão, e nós ministramos uma palavra. Olha o que diz ali a palavra de Deus, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Veja que a condição para eu receber perdão é fazer o quê, gente? É perdoar quem me ofendeu. Agora, irmão, é fácil perdoar aquele infeliz? Não é, irmão, mas tem que perdoar. É fácil perdoar aquela sem vergonha? Não é, irmãos. É fácil perdoar aquela criatura que te deu um calote, que te deu um prejuízo? Seja sincero, é fácil? Não é, mas a condição para eu ser perdoado é perdoar. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Às vezes nós queremos as bênçãos e a gente se atém muito às bênçãos, se atém a Deuteronômio 28, só do 1 ao 14, e queremos as bênçãos e somos abençoados, bendito serei ao entrar, bendito serei ao sair, e vai, e por aí entra, e aonde eu colocar as mãos, aonde eu colocar os pés, irmão, tudo isso é verdade, tudo isso é de Deus, e Deus quer que você seja assim, Deus quer que nós vivamos assim, aonde nós chegarmos, aonde colocarmos as nossas mãos, aquilo que nós formos fazer, Ronaldo, tudo que nós formos fazer, a bênção de Deus, ela é para estar conosco, e ela é para se manifestar, aonde quer que nós chegarmos, aonde ninguém venceu, você tem que vencer no nome de Jesus, porque a bênção de Deus está sobre você. Aonde ninguém rompeu, você vai romper. Aonde ninguém resistiu, você vai resistir. Ah, porque você é bom? Não, porque a bênção de Deus está com você. Agora nós precisamos entender, são recomendações. Olha que
As primeiras palavras sobre as bênçãos estão lá em Deuteronômio 28. Agora nós já vemos aqui Jesus, na nova aliança, falando, olha, você quer ser bem-sucedido? Perdoa. Naquela época lá era olho por olho, dente por dente. Aprontou, tome, peia. Roubou, está morto. Fez coisa errada, decepa a mão. E por aí vai. Não tinha chance nem para quem tinha algum defeito físico. Alguém que tivesse qualquer defeito físico, ou sei lá, um olho torto, alguma coisa, alguma deformidade física, não podia sequer ser um levita. Olha, coisa que só queria só cantor bonito, né? Só queria só gente chique. Mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus, irmãos, ela se manifestou para que nós tivéssemos a oportunidade. A graça de Deus, eu gosto de uma expressão do livro que Luciano Subirá escreveu. Ele diz que a graça de Deus nos empodera para resistirmos e para vencermos o pecado. O pecado está aqui, irmão. O pecado está nessa formação aqui, ó. O pecado está na nossa estrutura, mas nós não estamos debaixo da lei do pecado, nós estamos debaixo da graça de Deus. É por isso que você olha para alguém que você conhece a história, ele faliu, ele quebrou, ele fracassou, ele pecou, ela pecou, e caíram, e virou uma situação terrível. De repente você vê aquela pessoa se levantando, né, Osael? De repente você vê aquela pessoa sendo usada por Deus. Aí você fala, não acredito. Não acredito. Mas o que é isso? O nome disso é graça. O nome disso é a graça, aquilo que nós não merecemos. O nome disso, irmãos, é o favor que eu não mereço. O nome disso é o amor. É o amor maravilhoso que Deus tem, irmão, por mim e por você. E às vezes nós nos julgamos tão bons, nós nos julgamos tão santos, tão expert, tão melhores que todo mundo, e na verdade só a graça de Deus, só a graça de Deus. No Deuteronômio capítulo 30, e o versículo de número 19, olha Deus, vamos voltar lá atrás, olha o que Deus faz, porque irmãos, o tempo todo, Deus trabalhando para dar o melhor para o homem, para dar o melhor para mim, para dar o melhor para você, e Ele não nos obriga, irmão, você sabia que nós não somos obrigados nem a ir para o céu? Você sabia? Você não é obrigado, eu não sou obrigado a ir para o céu. Os céus, irmãos, está aí à disposição. Olha o que diz aqui, 30:19 de Deuteronômio. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Deus diz assim, ó, eu quero que vocês escolham a vida. Não, Ele diz, escolhe aí o que você quer. Escolhe o que você deseja para você. E veja que essa palavra é tão poderosa que ela não fala apenas de mim, mas ela fala, escolha a vida para que vivas tu e a tua geração, a tua semente. Irmãos, nós somos responsáveis pela bênção na vida daqueles que ainda nem existem na nossa família. Hoje eu tenho 3 filhos e eu tenho um netinho. Netinho aprendeu a falar 2, viu, Alexandre? 1 e 2. Ontem nós estávamos conversando alguma coisa, né? A gente estava conversando, está na hora do Xandinho começar a aprender a falar números. Conversa de vô, né, irmão? Conversa de gente velha. Está na hora. Eu estava num lugar muito bacana ontem. Falar nisso, gente, sexta-feira foi meu aniversário. Uhul, dá um glória a Deus aí, dá, irmão. Eu consegui fazer mais um ano de vida. Minha esposa me levou para um passeio gostoso, me levou para um lugar chique, ali na beira do lago. Irmão, que coisa linda. Obrigado, viu, meu amor? Foi bom. E lá eu vi uma criança, né? O rapaz da recepção conversando com uma criança, perguntou, quantos aninhos você tem? Você tem isso aqui? Aí o menino pegou e fez assim, ó. 3. Aí a gente começou a conversar, está na hora do Xandinho. Quando é hoje, estamos lá em casa almoçando, o Alexandre estava trabalhando, e a gente está almoçando, e a minha norinha pegou e falou, Xandinho, aí ele faz 2. Aí você fala 3, ele 2. 4, menino, ele 2, travou no 2. Está aprendendo.
Nós, irmãos, precisamos entender, nós precisamos compreender. Deus coloca, irmãos, a vida e a morte diante de nós. O futuro do Alexandre, o futuro de outros netos que virão, o futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Quem vai ser bisavô e fala amém? Eu amém, quero ser bisavô. O futuro deles, irmãos, depende daquilo que nós escolhemos hoje para nós. Depende das nossas escolhas de hoje. Aquilo que nós queremos para os nossos filhos, aquilo que nós queremos para a nossa geração, depende das nossas escolhas hoje. E Deus fala, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, a tua descendência. E por que Deus sempre está falando isso, irmãos? Quando você pega o livro de Juízes, irmão, quantos juízes teve ali? O livro de Juízes é conhecido como o livro das derrotas de Israel. Sabe por quê? Porque o povo, para fazer aliança com Deus e quebrar a aliança. E hoje não é muito diferente, não. Hoje não é muito diferente. A gente faz aliança, a gente quebra. A gente faz compromisso na igreja, a gente quebra. A gente faz compromisso com as pessoas, a gente quebra. A gente não consegue cumprir. Sabe, irmãos, não mudou muita coisa, não. A diferença é que hoje, irmãos, como Deus é bom. Porém, não é por causa da graça. A graça não nos dá liberdade para pecarmos, para errar, para falharmos com os nossos irmãos e ficar por isso mesmo. Não. A graça, pelo contrário, ela nos dá condição de aquilo que falarmos. É sim, 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 sim. Não, 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 não. A graça trabalha em nós, a graça nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda, trabalhando em nós, no nosso caráter, no nosso espírito. E que nós, irmãos, verdadeiramente, que eu e você, cada um de vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, você que está nos acompanhando através das redes sociais, escolha a vida, meu irmão, senão o couro come para o teu lado. E o couro come para lá e come para cá também. As coisas não dão certo, não vão bem. Dever de casa, leia Deuteronômio 28 essa semana. Mas leia tudo, não fica com medo, não. Uma vez eu ouvi falar houve uma série de ministrações que a pastora Lília estava ministrando aqui, e aí eu fiquei sabendo que alguém da igreja falou, nossa, eu não vou, enquanto a pastora estiver pregando, não vou lá não, porque ela prega um negócio muito, muito perigoso, eu morro de medo. Ela estava falando sobre a volta de Jesus. Uai, se você tem medo da volta de Jesus, o que você está... Você está querendo mesmo morar no céu? Está com medo por quê? Não é para ter medo, irmãos. É para conhecermos, é para entendermos como é. Já está tudo no manual, já está tudo explicado. A gente só tem que ficar atento aos sinais. Só tem que ficar atento, sabe, irmãos? Não devemos, hoje o missionário João ministrando, ele falou, algumas vezes ele citou aqui, você não tem que ficar correndo atrás de homem, atrás de pastor fulano, pastora ciclana, apóstolo, semideus, sacerdote, não sei o quê. Cuidado com isso. Deus levantou pastores, é claro, Deus nos levantou, Deus levantou apóstolos. A palavra de Deus diz que Deus levantou, sabe para quê? Visando o aperfeiçoamento dos santos. Ele levantou toda essa galera do bem aí, visando o aperfeiçoamento dos santos, sabe, para que tudo funcione bem, para que as coisas andem bem. Ainda ontem, no jantar, no final, o pastor Tony lembrou dos casais mentores que temos aqui na igreja. E na hora eu me lembrei, tinha um casal sentado numa mesa, e eu dando testemunho. Nós estamos usando essa metodologia, sabe, de sermos mentores de famílias, mentores de casais. E é tão bom, irmãos, e as pessoas ficam admiradas, porque quando passa, às vezes, chega a 5 meses de acompanhamento semanal. Legal é quando eles chegam, né, arrebentados, e a gente começa a falar. Às vezes na primeira semana não pergunta, mas na segunda, na terceira, já pergunta, mas vem cá, isso aqui vai durar mais quanto tempo, hein? Porque está doido para ir embora, o papo está chato. Aí eu sempre falo assim, vai depender de você, meu irmão, vai depender de você, minha irmã. Enquanto você estiver com dificuldade, nós estamos aqui para ajudar você a desenrolar e crescer. E havia um casal ontem que estava conosco, muito feliz por eles, ganharam até presente, foram até sorteados ontem.
e alegres, dando testemunho. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender, saber fazer as nossas escolhas, fazermos escolhas certas. Saber, irmãos, que o nosso socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Saber, irmãos, que uma família abençoada, uma geração, uma descendência abençoada, isso tudo está aqui escrito na palavra, depende das nossas escolhas, e nós não podemos ter medo da palavra. Leia o que diz a palavra, leia esse Deuteronômio 28 todinho. Eu acho que você vai ter até sede de ler depois o 29 e ler depois o 30, e você vai lendo. Apóstolo Jair, ele tem ensinado, e no livro que ele escreveu, ele diz assim, olha, você aprende a orar orando. E nós só aprendemos a ler lendo, praticando a leitura, praticando o conhecimento, buscando o conhecimento. Mas vamos lá, a palavra de Deus, ela fala, irmãos, ela mostra claramente que nós somos pecadores. Agora, mais do que a palavra de Deus falar isso, revelar isso, mostrar isso, jogar isso na cara da gente, sabe o que é mais interessante? É quando a gente reconhece que a gente é pecador. Quando a gente reconhece que a gente depende de Deus, que a gente depende da graça dEle, que a gente depende do amor dEle, que por qualquer coisa que a gente conquiste na vida não é porque somos bons, não. Nada do que a gente faça, nada do que você faça, nada do que você pense que você seja, vai te deixar merecedor, melhor que alguém ou acima de alguém, não. Tudo é a graça, tudo é o favor do Senhor. Livro de Colossenses, acho que é Colossenses. Deixa eu colocar o auxiliar aqui, senão não vira. Colossenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Olha o que diz a palavra, irmãos. Colossenses 2, versos 13 e 14, eu vou ler aqui. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Segura aí, segura lá no 13, por favor. Segura no 13. Irmãos, nós ainda estávamos mortos. Nós ainda estávamos perdidos. Não tem aquela música? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão. Eu estava perdido, você estava perdido. Irmão, sinceramente, quando alguma situação, sabe, algum problema que aparece para você resolver, não tem hora que a gente desiste. Não tem hora que a gente fala, eu não vou mais perder meu tempo com fulano. É assim ou não é? Eu acabei de falar isso para Laú aqui. Laú, é melhor nós ir lá, viu? Eu falei. Aí quando você começa a pregar, olha o couro comendo, ó. Ele falou assim, irmão, vamos visitar. Eu falei, vou lá não, irmão. Vou lá não. Não é papo com a gente, não. Mas está aqui. A gente estava perdido. Já pensou se Deus trata-nos do jeito que a gente trata as coisas? Do jeito que a gente olha para as pessoas, se o olhar de Deus fosse esse? O que seria de nós, irmãos? Mas nós estávamos, olha aqui, mortos nos pecados. E mortos por quê? De tanto pecado. De tanto pecado, de tanta coisa errada, de tanta coisa ruim sobre nós. Mas mesmo quando estávamos mortos, na incircuncisão da nossa carne, Ele nos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as nossas ofensas. Você pode dar um glória a Deus? Você foi perdoado por Ele? Oh, maravilha! 14, diz assim, a palavra de Deus, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz de Cristo. Tem uma tradução que diz que havia uma escritura contra nós. Escritura é documento sério, não é? É ou não é? Escritura é algo que diz que aquilo é seu. Já pensou?
uma escritura dizendo, Israel, você é um pecador, você é um perdido, mas o que Jesus fez? Ele risca, ele rasga aquilo ali, ele joga, ele lança na cruz, liberando perdão, liberando vida, liberando graça, liberando unção, vida e vida com abundância. Cadê o barulho pentecostal dessa igreja? Pelo perdão, pela graça, pela vitória, pela abundância, pela salvação em Cristo. Havia uma escritura, mas ela foi rasgada. Diga graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Ele não nos trata da mesma forma. Está vendo como é bom a gente consultar o manual? Quando a gente consulta o manual, a gente consegue ver não o pecado do outro, a gente consegue ver o nosso pecado. Irmão, você vai ver o dia que você está crente mesmo, o dia que você está no prumo, é quando você vir para uma reunião e a pregação que você estiver ouvindo, você não pensar ou falar assim, bem que fulano podia estar aqui para ouvir essa. Você está no salvo. Agora, quando a gente ouve a palavra e a gente olha para dentro de nós, a gente enxerga o quanto nós somos falhos, pecadores, o quanto nós somos terminantemente, gente. Nós éramos perdidos. E se hoje nós temos uma condição de abrir a nossa boca, sabe, de dobrar o nosso joelho, de falar com Deus, de agradecer e termos a certeza da salvação, irmãos, tudo isso é o favor que não merecemos, é a graça. Oh, que tremenda graça! É coisa que a gente olha, meu Deus, só a graça. E a graça é algo tão tremendo que a gente fica até com vergonha, tem hora. Mas Ele olha para nós e nos ama. Vamos lá no Efésios para a gente finalizar e orarmos. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, dos versos 1 ao 10. Diz assim a santa palavra de Deus. Você achou aí, Fernando? Você foi mais rápido que eu, né? Bom que o Fernando agora é dali, ó, é na mão, rapaz. É aqui Israel, ó. Você fala que o menino está filmando, está comandando o telão. Ei, rapaz, sabe o que é isso, gente? A evolução da espécie. Eu não sei fazer isso, é meu filho, sabe, não sei onde aprendeu, mas aprendeu. Olha o que diz aqui, ó, Sagradas Escrituras, Efésios 2. E vos vivificou, olha de novo aqui, estando vós mortos em ofensas e, mesmo assim, Ele deu vida para a gente. Mesmo assim, Ele deu vida para você. Olha para quem está do seu lado, diga, mesmo assim Ele te deu vida. Fala assim, com todo o seu pecado, Ele te deu vida. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha a desobediência aí. Olha o Deuteronômio 28. E acontecerá se obedecerdes, se ouvirdes. Mas tem filho da desobediência? Tem gente que escolhe ser desobediente. E ali está dizendo, e isso agora opera nos filhos da desobediência. E eu e você não podemos ser esses tais filhos da desobediência, não. Eu e você somos filhos da luz. Eu e você somos filhos de Deus. Vai lá, 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Gente, filhos da ira, éramos por natureza. Aqui fala da natureza pecaminosa, sem aliança, sem o conserto, sem o religare, sem estarmos religados com o céu, sem estarmos religados com o Senhor. Éramos por natureza, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, dá glória a Deus, gente. Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, de novo, ó, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele, pela graça sois, olha a graça aí, não é porque a gente merece, é graça, favor que não merecemos. Vamos lá.
e nos ressuscitou juntamente com Ele. Irmãos, agora esse versículo aqui é forte. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, olha aqui, ó. Quando o diabo olha para nós, quando o diabo olha para você, ele não nos vê como nós nos vemos. Porque ele sabe da palavra. Às vezes você e eu não temos o pleno conhecimento da palavra. Mas Satanás, quando olha para mim, quando ele olha para você, ele não nos vê como nós nos vemos. Como eu estou vendo a Rafa ali agora, andando. Olha, está andando. O diabo não vê a Rafa desse jeito. Quando ele olha para a Rafaela, ele a vê uma serva de Deus assentada nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Quando Satanás olha para nós, por isso que ele tenta de todas as maneiras desviar você, tirar a nossa fé, tirar o nosso foco, nos tirar do caminho do Senhor. Por isso que ele tenta lançando pensamentos impuros, desejos pecaminosos, vontade de falar mal de alguém, vontade, às vezes a gente fala mesmo, e a gente acaba dando brecha, mas ele olha para nós e ele vê que nós estamos assentados, irmãos. Não é aonde está aqui a pastora Maria José, não é onde estão os pastores, não é onde nós estamos sentados aqui não. Ele olha para mim e para você, e ele sabe que nós estamos assentados lá, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos, irmãos, acima, nós estamos lá nas alturas, com o Senhor Jesus. Entenda isso, vamos lá, vamos continuar, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8, porque pela graça, olha a graça aí de novo, sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmão, não é coisa nossa. Não é porque canto, não é porque prego, não é porque você se veste bonitinho, não é porque você anda arrumadinho, não é porque você procura ser... Não. Isso é graça, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, e glória a Deus pela graça. Agora, eu não pedi ainda nessa noite, mas eu quero pedir uma salva de palmas para a graça do Senhor Jesus, a graça que nos alcançou, a graça que nos libertou. Vamos lá, 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua. Aleluia. Quem foi feito por Deus, dá glória a Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Presta atenção, gente. Nós fomos criados em Cristo Jesus para fazer o quê? Para fazer o quê? Coisa má? Coisa ruim? Não, para fazer boas obras. Para que Deus salvou você? Para fazer. Eu quero ouvir toda a igreja num coro só. Eu vou perguntar para que você foi feito, você vai dizer, para fazer boas obras. Para que você foi feito? Para fazer as boas obras. Então, se existe alguma coisa, irmão, que você está fazendo, ou que você pretende fazer, e esse negócio não é bom, sai fora disso, porque Deus não está nesse negócio. Sai fora porque Deus não está nisso. Fomos chamados porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Andar nelas, andar na palavra, andar na verdade, andar na sinceridade, andarmos em amor, andarmos alegres, andarmos em comunhão, andarmos em união, andarmos em santidade, andarmos em amizade, andarmos em fidelidade, andarmos em oração, andarmos em santificação, andarmos, irmãos, tendo uma vida aonde nós temos alegria e prazer de falar do amor de Jesus, não guardar todas essas coisas aqui, ó. O salmista diz, a tua palavra escondi no meu coração. Mas foi para não pecar. Tem gente que esconde só para ele e ele não fala para ninguém. Não avisa para ninguém, não fala do amor de Deus, não fala do amor de Jesus. E Deus nos chamou para darmos fruto, irmão.
E fruto, quando se fala de fruto na igreja, quando se fala de fruto na obra de Deus, o fruto, irmãos, é ganharmos almas. O fruto é falarmos do amor de Deus para alguém. O fruto é trazermos alguém para a casa de Deus. O fruto é continuar fazendo a obra dele. Quando eu era menino, eu me lembro, eu acho que 11 anos. 10 para 11 anos, era um culto à tarde aqui na igreja, quando ela era redonda. O apóstolo ainda usava bigode. Quem lembra do bigode dele? Vocês lembram? Tem bastante gente das idades aqui, ó. E eu me lembro que eu cheguei perto dele, ele estava no altar, ele usava aquele jaleco branco, e eu era doido para cantar, irmão. Eu tinha um cisma que eu ia ser cantor. Aí eu cheguei nele um dia, puxei o avental dele, ele olhou, o que você quer, menino? O senhor deixa eu cantar? Claro que eu deixo, volta para lá. Estou esperando até hoje. Não, eu cantei depois, né, irmão? Mas muitos anos depois. Irmãos, uma vez me convidaram, o Israel morrendo de rir ali. Uma vez me convidaram, Israel, para gravar um LP. Né, CD, falando CD, ó. Uma vez uma cantora, o nome dela era Mônica. Eu tinha 8 para 9 anos de idade, lá na Ceilândia, tinha uma irmã da igreja que era cantora, e ela tinha um discão gravado, aquele bolachão. E eu cantava naquela época. Eu tinha 9 anos quase, e era chamado de Jovem Fábio. E eu cantava uma música, eu era cantor de uma música só. Mas toda vez que eu cantava, irmão, eram umas coisas, o povo começava a falar um glória a Deus, e eu olhava assim, eu não sabia o que estava acontecendo, e segurando o microfone e eu cantando. Não tinha dinheiro para comprar um terno, dinheiro para comprar terno. Minha mãe uma vez arrumou uma blusinha para mim, um negócio meio quadradinho, arrumou no brechó. Na época as gravatas eram tudo aquela língua de vaca, vocês lembram? E aí meu pai comprou uma gravata daquela, cortou, você vê que cortou no meio, ela ainda ficou grande, tirou aquela parte maior, aí mamãe fez uma costura lá e fizeram a gravata. E meu pai não sabia dar nó na época, aí um tio meu, que já partiu para o Senhor, pastor Gilberto, ele que fazia o nó, e eu ia todo bonitão com aquela Bíblia capa dura, a minha Bíblia capa dura. E eu ia para a igreja e, de repente, no culto, o pastor chamava, vamos ouvir agora um louvor com o jovem Fábio. Eita! E toda vez eu cantava a mesma música. Quer dizer, eu vou cantar ela aqui. Esse eu lembro, né? Irmãos, e quando a gente cantava, e sabe que hora que o culto terminava? Não tinha hora. Às vezes 11h15, às vezes 11h30, às vezes 00:30, lá na Ceilândia. E você não via ninguém querendo sair correndo. E no outro dia, 5 horas da manhã, a galera ia trabalhar. Minha mãe mesmo era diarista. Tinha que trabalhar. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Nós precisamos reconhecer. Primeiro, reconheça o seu estado de necessidade de Deus. Nós devemos reconhecer isso. O estado de necessidade do perdão. A necessidade de nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Aqueles que, vou usar aqui o português, aqueles que sacanearam você. Perdoa essas pragas. Libera eles, que você fica liberado também, irmão. Libera, irmão. Se ele continuar fazendo maldade, quanto é problema dele. Porque quando você não perdoa, quando a gente não perdoa, você já viu aquela expressão, né? É você tomar um copo de veneno, esperando que o outro... A falta de perdão só faz mal para a gente. A falta de perdão só faz mal para aquele que não libera perdão. Libera perdão. Deixa ela seguir o caminho. E você viva a sua vida naquele lugar que você acabou de ver. A sua vida não é uma vida comum. Nossa vida não é uma vida comum. Nossa vida é nas regiões celestiais. Não deixa ninguém apagar seus sonhos. Quando essa moça me convidou para gravar, ela disse assim uma coisa para mim. Mas não fala nada com ninguém não, tá? Isso é um segredo. Você vai gravar uma faixa. Eu acho que ia ser aquela música. Mas eu não aguentei calado, Israel. Aí eu contei para uma menina da igreja, que era filha do pastor.
eu vou gravar com a irmã Mônica, eu vou gravar uma faixa. Mas ela disse que não é para eu falar nada para ninguém, não. Sabe o que aconteceu? A menina foi convidada para gravar no meu lugar. Mas isso parou o Fábio? Eu canto, mesmo sem saber cantar, eu canto. Gosto de cantar. Não gravei nada não, graças a Deus. Mas hoje está tudo gravado aí, aqui, ó, tudo gravado. Nada pode parar você. Nada vai parar você. Mantenha, tenha isso aqui, irmãos, ó. Qual é a lição de casa para essa semana? Lê o quê? Lê Deuteronômio 28. Mas leia tudo, não para nas bênçãos, não. Vocês têm que ver onde o couro come aqui, porque é para vocês entenderem e dar valor à bênção. Porque a gente fica só nas bênçãos, só nas bênçãos, só nas bênçãos, e não sabe o que acontece se a gente pisar na bola. Fica em pé no seu lugar. Estávamos mortos, estávamos podres, perdidos no pecado, e mesmo assim Ele nos amou. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Coloca a mão sobre o seu coração, igreja. Talvez seja um momento, essa noite, uma oportunidade. Nós temos profetizado, irmãos, e eu creio naquilo que eu profetizo para a igreja. Eu creio naquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração. Ele diz que esse semestre, esse segundo semestre, vai ser o melhor segundo semestre da história da sua vida. E vai ser mesmo. Só não vai ser se você mesmo atrapalhar o agir de Deus. Porque quem atrapalha o agir de Deus é a gente mesmo. Coloca a mão no coração. Liga seu pensamento com Deus. Vai falando com Deus. Você tem que pedir perdão a Ele, peça. Você e Deus aí orando. Você e Deus aí falando. Você junto com Deus aí, você sabe. Nós sabemos, irmãos, quando está tudo bem, a gente sabe quando a coisa está feia. A gente sabe quando a gente está fora do prumo, andando fora, pisando fora. A gente sabe. E não espere você que Deus vai puxar a sua orelha. Não. Você e eu é que precisamos reconhecer e pedir perdão. E nos alinhar com Ele. Nos alinhar com o céu. Nos alinhar. Sabe, irmãos, no nome de Jesus. Abre sua boca. Vem falar com Deus. Em nome de Jesus. Venha. Fala com Deus nesta noite. Levante a sua voz. Chama a presença dEle para perto de você. Oremos ao Senhor nesta noite. Pai querido e santo, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Pai amado, nós queremos reconhecer, Senhor, o nosso estado, meu Deus, de necessidade. Nós somos necessitados, meu Deus, da Tua graça, necessitados da Tua misericórdia, necessitados do Teu amor, necessitados do Teu perdão. Ah, Senhor, meu Deus, Pai, nós queremos reconhecer que somos falhos, reconhecer que nós pecamos, que nós erramos. Meu Deus, que nós cometemos erros todos os dias, de forma consciente, de forma inconsciente também. Senhor, nos perdoa. Meu Deus, nós queremos clamar a Ti, ó Deus, como o salmista clamou, pedindo perdão pelos seus pecados conhecidos e por aqueles também ocultos. Ah, Senhor, lava o nosso coração, lava a nossa mente. Senhor, e nessa hora também nós queremos perdoar, Senhor, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos magoaram por palavras, por ações, meu Deus, por gestos, por pensamentos, por sentimentos, meu Deus, por ação ou por omissão, meu Deus. Senhor, nós queremos liberar, Senhor, nessa noite, perdão, meu Pai. Como igreja do Senhor, nós liberamos perdão, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, nos restaura, Senhor, a posição de filhos amados do Senhor, para que nós possamos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Ah, meu Deus, que seja nessa noite destravado, meu Pai, na vida dos teus filhos, as bênçãos, ó Pai. Que nessa noite, Senhor, a partir da confissão, a partir do pedido de perdão, da liberação, meu Deus e meu Pai, haja, meu Deus, um mover sobrenatural nessa semana.
lá na casa de cada um, lá no seu local de trabalho, meu Deus, lá na sua escola, na sua faculdade, aonde quer, Senhor, que essa pessoa esteja, na sua vizinhança. Meu Deus, que haja um mover, que haja, Senhor, uma mudança, meu Deus, de hábito, que nós possamos, ó Deus, andar segundo a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor com essa canção.